nossa aula de hoje, né, na disciplina de gestão de pessoas, vai tratar sobre a rotatividade de pessoal e algumas dificuldades na área de gestão de pessoas. Mais uma vez, eu vou ditar essa aula no meu ritmo, tá? Se vocês estiverem achando que tá rápido demais ou lento demais, dá uma catracada aí no professor, porque o ideal aqui é fazer algo de qualidade. Então, sem mais delongas, e vamos lá. Rotatividade pessoal. Eu sei que alguns assuntos aqui a maioria já conhece, mas gestão de pessoas é um conteúdo muito amplo e às vezes a gente tem que dar uma pincelada assim em alguns assuntos. Então, a rotatividade pessoal, ela constitui o resultado da saída de alguns funcionários e da entrada de outros funcionários para substituí-los. Então, o próprio nome já diz, rotatividade, um sai, outro entra. As empresas estão sempre perdendo energia e recursos e precisam se alimentar de outras energias para se manterem em equilíbrio, que esse conceito é chamado de negentropia. Então aqui a imagem já mostra, né, pessoal, o balanço da empresa. Ela sempre tem que estar buscando novas energias para se manterem em equilíbrio. Nesse contexto, o planejamento de recrutamento e seleção, bem como o treinamento de integração, é fundamental para diminuir o índice de rotatividade de pessoal. Então, em algumas aulas passadas eu já falei sobre recrutamento e seleção, e ele vai influenciar diretamente na rotatividade pessoal. Todo mundo sabe que quando tem muita rotatividade, isso é ruim para a empresa. Então, o ideal para a empresa seria manter seus bons funcionários em atividade. Lógico que se só vai tirar o funcionário de atividade por algum problema, ou por ele não estar rendendo, ou por vontade própria do funcionário. Então, quando o recrutamento e a seleção funcionam bem e são efetivos, vai diminuir o índice de rotatividade pessoal. Rotatividade de pessoal é negativo. Quanto mais efetivos forem a seleção e o treinamento, menor será a rotatividade. Então tá aqui os profissionais felizes porque escolheram bem na hora de recrutar e selecionar. No entanto, a experiência em outras empresas é importante e é valorizada no mundo globalizado. Então, o pressuposto de rotatividade ele é negativo, mas em alguns aspectos, se a gente for analisar, ele pode ser positivo. Porque essa experiência, que é aquela famosa experiência que as outras empresas cobram da gente para entrar, ela é totalmente ligada a você já ter trabalhado em algum lugar. Então, pensando nisso, talvez a rotatividade possa trazer sim, em alguns aspectos, né, um benefício, que é o funcionário novo que está entrando, ele pode trazer algum encargo de outras empresas, experiências. Então, nós que somos praticamente iniciantes nesse mundo, precisamos de experiência. Inclusive, essa vaga que eu tive na UEG, essa oportunidade para dar aula, serviu para mim poder pegar bagagem e experiências até para mim tentar dar aula em outras universidades, ou então universidades particulares. Mas, então percebam que a rotatividade para a empresa é negativa, mas de repente você substitui um funcionário com pouca experiência para um que tem mais experiência. Mas em contrapartida disso, o ideal seria que os funcionários permanecessem ali. Por isso, a rotatividade de pessoal também deve ser vista dentro de um novo contexto e não apenas como um fator negativo na gestão de pessoas. Vejam que o próprio material já começa a se contradizer aqui, porque uma hora ele diz negativo e outro diz positivo, mas foi o que o professor explicou. O ideal para a empresa é manter um pessoal qualificado lá dentro que faça as atividades com o ideal que a empresa tem. Mas se isso não está acontecendo, vale a substituição. E de repente uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência e substitui a outra, gera lucro. Então o equilíbrio também faz parte disso. A rotatividade é determinada por dois tipos de desligamento de pessoal. Então, em que momento essa pessoa sai da empresa? Por iniciativa do funcionário, interesse próprio do funcionário, de repente ele ganhou uma vaga de emprego melhor
ou simplesmente está saturado do serviço, e o desligamento por iniciativa da empresa. Então, muitas vezes a própria empresa tem interesse em mandar esse funcionário embora, por não estar rendendo ou por algum conflito com gestores. Então, tratando mais um pouco sobre o desligamento por iniciativa do funcionário, ele, igual diz, é em função de motivos pessoais ou profissionais, inspirado muitas vezes pelas novas tendências de carreira. Então, ele pode surgir alguma nova oportunidade. Nem sempre esse desligamento por iniciativa do funcionário é um motivo ruim, talvez ruim para a empresa que perdeu um bom funcionário, mas bom para a carreira do mesmo. O funcionário pode estar insatisfeito com o trabalho em si ou com o ambiente de trabalho, ou ainda ter novas oportunidades de trabalho no mercado. Nesse caso, uma política adequada de benefícios e incentivos é de extrema importância para mantê-lo na organização. Então, se vocês assistiram às minhas aulas passadas, eu já falei sobre a importância desses benefícios e incentivos para poder manter esse funcionário motivado dentro da empresa. Pensem comigo, se ele estiver achando que está sendo desvalorizado, ele vai procurar sim novas oportunidades. Então, a empresa precisa pensar nesse mix de benefícios para poder auxiliar e firmar esse funcionário dentro da empresa. Vou puxar aqui um pouquinho, porque eu preciso interagir com vocês. Estão gostando da aula? O ritmo tá bom? Então tá, alguns já me responderam, eu vou voltar lá, tá? Então, o desligamento por iniciativa da empresa. Então, quando a empresa decide se desfazer desse funcionário ou desse colaborador. Quando a empresa decide desligar o funcionário, ela o faz para substituí-lo por outro, corrigir problemas de seleção inadequada ou reduzir a força de trabalho. A gente sabe também que às vezes ele não quer nem substituir, fazer uma redução de salário por uma redução de quadro de pessoal, por algum motivo. Mas dentro da rotatividade a gente prega sobre estar sempre substituindo. O caso específico da redução da força de trabalho tem a ver com o uso de tecnologia poupadora de mão de obra, conforme já mencionado. Então, eu já tinha falado para vocês sobre isso, que é a substituição de mão de obra física por robótica ou computação. E isso é uma realidade. Todos nós estamos vendo isso acontecer. À medida que o tempo vai passando, algumas coisas se tornam automatizadas, o que vem substituindo a mão de obra por algo automatizado. Uso de tecnologia. E isso, querendo ou não, é beneficente para a empresa. Então, a empresa se beneficia dessas novas tecnologias. E, no final das contas, esse benefício é voltado em retorno financeiro. E quem não quer isso, né? Entretanto, para evitar a demissão, algumas empresas... Então, pensem comigo. Algumas empresas usam desses tipos de situações para evitar essa demissão. Porque uma demissão geralmente ela gera desgastes. Então, como as empresas estão fazendo para evitar? Cortam horas extras. E eu sei que dói no bolso do funcionário, mas de repente para manter ele no emprego, ele também precisa fazer algum tipo de corte. A depender, é claro, da situação financeira da empresa. Outra iniciativa, eles congelam as admissões, não contratam mais novos para manterem os que estão lá, deixam de contratar para manter quem está lá, reduzem a jornada de trabalho. Isso aqui é bem notado nesse momento de pandemia. A gente está vivendo isso agora, que as empresas estão passando por dificuldades financeiras e elas estão tentando evitar demissão em massa. Pensem comigo, está diminuindo o faturamento reduziu, e elas precisam manter esses funcionários empregados.
Então essas medidas servem para isso. Vai doer no bolso da empresa por causa da crise, porém, ela, para não se desfazer dos seus funcionários de vez, elas vão fazendo esses tipos de corte e com a expectativa, é claro, de uma melhoria no mercado. Reciclam empregados ou oferecem férias coletivas. Essa reciclagem de empregados geralmente é quando ela tira ele de uma função e passa para outra. E oferecem férias coletivas, que é, enquanto esse momento de crise que a gente está passando, ao invés de demitir, oferece férias coletivas no pressuposto de que as coisas vão melhorar e eles voltem. Eu tô vendo aqui no chat, o Elder falou que a internet não está colaborando. Mas fiquem tranquilos, essa aula eu tô gravando ela e vou disponibilizar para vocês depois como material de apoio. Vou disponibilizar também os slides. Mas eu gostaria que participassem aqui, porque aqui ao vivo é bem legal, bem tranquilo. Essas soluções influenciam diretamente no planejamento estratégico de pessoal, porque diminuem muitas das atividades operacionais de gestão de pessoas, tais como recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, ele é, como se diz, uma despesa. Tá? O recrutamento e seleção, ele é uma despesa para a empresa. O gestor de RH, ele tem que se dispor de tempo e tem que se dispor de recursos para fazer essa seleção. Muitas vezes as provas de seleção, elas têm várias etapas e gera, assim, financeiro, tem que pagar por isso. E esses itens que eu acabei de falar aqui, vou até voltar no slide, para manter o pessoal lá dentro, ele evita depois esse gasto para fazer essa contratação de novos funcionários. Sem contar também que esses novos funcionários muitas vezes vão vir sem o peso que a empresa tem das suas missões, visões e valores. Então, no momento de crise que a empresa esteja passando e que muitas estão passando nesse momento e a gente está vendo, é importante sim fazer alguma forma de manter esse pessoal. Eu fico aqui imaginando um dono de confecção, por exemplo, em Sanglerlândia, que tem ali o seu quadro de funcionários há bastante tempo e tem que fazer essa sacada que o governo deu aí para poder suspender os contratos salários, para poder não mandar embora esse pessoal. Eu sei que sem rendimento é difícil manter eles na ativa, porque como que você vai pagar se não está rendendo? Mas então esses tipos de estratégia que as empresas usam é para manter seu pessoal. Até porque é mais barato do que depois ter que recrutar e até mais viável. Então a reciclagem ela é importante também e principalmente é tentar manter esse pessoal. Por outro lado, aumentam ou concentram as atividades de capacitação de pessoal. Em ambos os casos, várias decisões estratégicas precisam ser tomadas para se planejar as atividades de gestão de pessoas na organização como um todo. O índice de rotatividade pode ser calculado pela seguinte fórmula. O índice de rotatividade é igual ao número de funcionários desligados divididos pelo efetivo médio da organização. A gente não vai se preocupar muito com essa fórmula aqui, mas é porque está no material e a gente precisa entender ela. Mas se por acaso vocês forem trabalhar com isso no futuro, se vocês forem ser gestores de RH de alguma empresa, essa aqui é a fórmula que calcula o índice de rotatividade da empresa. A rotatividade não é uma causa, mas um efeito de fatores internos e externos, tais como a situação de oferta e procura do mercado de recursos humanos. Então, aí na aula passada a gente trabalhou com esse mercado de recursos humanos, como ele funciona. Conjuntura econômica, política salarial, condições físicas e psíquicas de trabalho, estilo gerencial, oportunidade de crescimento na empresa e relacionamento humano. Então, esses daqui são alguns fatores que influenciam na rotatividade. A equipe de gestão de pessoas tem utilizado a entrevista de desligamento para obter tais informações e para implementar mudanças no seu planejamento específico. Então, esse slide está falando, tá, de soluções que as
que as equipes de gestão de pessoas fazem, por exemplo, nesse momento. Essa entrevista é uma ferramenta bastante eficaz para avaliar outros aspectos relacionados à gestão de pessoas e a estruturação das demais áreas em aspectos gerais, embora algumas pessoas acreditem que esse tipo não seja adequado. A gente já vai passar aqui para a segunda parte da nossa aula. Eu já disse isso bastante já. Essas aulas que a gente faz online, que a gente não tem muito essa questão de estar em sala de aula, às vezes é meio difícil a interação. Por isso que às vezes sai muito corrido, mas eu acho que qualquer leigo que pegar os slides vai perceber, por exemplo, que é material pra caramba. E como o professor está seguindo com o conteúdo sem muitas interrupções, isso aqui flui. E eu sou o tipo de professor que não gosta muito de ficar inserando em cima de alguma coisa. Eu acho que a informação bem clara, ela já é suficiente para a gente entender e passar para frente. A gestão de pessoas é o processo de planejamento, organização, direção, então planejamento, organização, direção e controle de pessoal da empresa para promover o desempenho eficiente do pessoal, a fim de alcançar os objetivos organizacionais e os objetivos individuais, relacionados direta ou indiretamente com o trabalho. Mas esse conceito tem evoluído bastante em algumas empresas graças ao planejamento estratégico. Então aqui a gente vai perceber que a atividade de gestão de pessoas está diretamente ligada com o planejamento estratégico, que direciona a visão dos gestores no contexto atual. Apesar disso, a nova gestão de pessoas também contempla as funções básicas da administração, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Acho que essa frase aqui todo bom administrador deve conhecer ela. Com a finalidade de conseguirem atender os objetivos da empresa e dos parceiros. Essa área, que é a de gestão de pessoas, busca alcançar eficiência e eficácia através do pessoal disponível, quem tem em mãos. E para isso, procura criar, manter e desenvolver um contingente de pessoal com habilidade e motivação para realizar os objetivos organizacionais e condições organizacionais de aplicação, desenvolvendo satisfação pela plena dos funcionários para o alcance dos objetivos individuais. Eu estou lendo junto aqui com vocês porque alguns tópicos são bem autodidáticos, não precisa ficar muito inserando. A fim de atingir esses objetivos, a área de gestão de pessoas enfrenta inúmeras dificuldades básicas, pois lida diretamente com meios, isto é, recursos intermediários e não com os fins. Então pensem comigo, eu já disse para vocês que o planejamento estratégico está diretamente relacionado com a gestão de pessoas. Então, por mais que às vezes o planejamento estratégico trata de outras áreas, a gestão de pessoas ela tem que estar de olho nesse planejamento para poder traçar metas. E aqui nessa parte do material ele fala sobre isso, que muitas vezes não se preocupa com os fins, mas também se preocupa com os intermediários. Que no caso da gestão de pessoas, os fins é trabalhar com o pessoal. A gestão de pessoas lida também com recursos vivos, extremamente complexos, diversificados e variados, e os recursos que administra, chamados de funcionários. Colaboradores, associados, parceiros e etc. Não estão somente em sua área, mas distribuídos por toda a organização. Bem tranquilo, mais uma vez, segue o baile. Então, a gestão de pessoas ela sempre se preocupa fundamentalmente com a eficiência e eficácia. Tá? Para quem não sabe qual é a diferença dos termos eficiência e eficácia, vale aí a pesquisa. Não vou ficar sambando muito nisso. Mas é difícil controlar os eventos ou
condições que as produzem, como é o caso da tecnologia e do sistema de comunicação utilizado nas organizações. Além disso, a gestão de pessoas trabalha em ambiente e condições que não determinou e sobre os quais possui um grau de poder e controle relativamente pequeno. Ressalvando as diferenças de filosofia e cultura das empresas com relação à delimitação de atuação, porque algumas empresas dão maior autonomia ao pessoal que trabalha nessa área do que em outras. A área de gestão de pessoas também não lida de forma direta com receitas, protocolos, e por isso não tem controle sobre os recursos e as decisões financeiras e econômicas da organização. Então pensem comigo, controlar pessoas. A gente tem até um dito pessoal aí, um ditado pessoal que fala: eu prefiro mexer com bicho do que mexer com gente. Então pensem comigo, dentro da gestão de pessoas isso é um fato, tá? Muitas vezes não existe uma receita para poder controlar esse pessoal. O gestor de pessoas muitas vezes ele precisa ter esse jogo de cintura, de saber lidar com gente e deixar essas pessoas felizes e motivadas ao trabalho. Então, os recursos financeiros e econômicos muitas vezes existem cálculos e fórmulas, mas na área de gestão de pessoas é mais tático. Então, o gestor de pessoas e da organização ele precisa ter esse controle, mas também tem que entender que muitas vezes sai do próprio controle de quem está ali. E até por isso também existe a rotatividade, né? A rotatividade está aí porque muitas vezes sai do controle. Então, depende, portanto, de decisões externas para definir suas estratégias, o que reforça, mais uma vez, a importância do planejamento estratégico integrado, conforme já discutido. Pense comigo, a empresa tem um planejamento estratégico de metas anuais, por exemplo. Então, o gestor de pessoas ele tem que ter esse planejamento estratégico em mãos para poder selecionar as pessoas ideais para executar cada atividade do planejamento estratégico. Muitas vezes ele não quer mandar quem está dentro da empresa embora por alguma mudança de clima ou alguma mudança de estratégia da empresa. Ele vai fazer a reciclagem, que é tirar pessoal de alguma área e colocar em outra. Porque sabemos que a gente está vivendo em constantes desafios. Cada ano que se passa, a gente ainda até fala, 2020 vai ser meu ano. A gente nem vê o tombo que está tomando. Então as empresas são assim também. Tem até aquela brincadeirinha no Instagram que fala, né? 2020 já deu, cancela. Próximo ano. Então, se na vida pessoal da gente já é assim, nas empresas não é diferente. Então, o gestor de pessoas ele precisa sim estar de olho nesse planejamento estratégico da empresa. Tem que ver quais são as metas decididas tanto pela gestão financeira quanto pela gestão econômica. E tudo tem que estar ligado. É claro, né? Muita coisa é óbvia. Além de tudo, os padrões de desempenho e de qualidade dos recursos humanos são extremamente complexos e diferenciados, sendo bastante difícil saber se a gestão de pessoas ou a administração de recursos humanos está ou não fazendo um bom trabalho. Então eu vou fazer um adendo aqui sobre uma experiência que eu tive. Recentemente eu participei de um processo seletivo do Banco Bradesco e quando eu fui participar da entrevista, eu tive uma conversa com o gerente, é claro, na entrevista. E durante a entrevista ele me disse que em determinado momento o Bradesco pagou para ele uma viagem a São Paulo para fazer um mapeamento de perfis. Então, para vocês verem tanto que o recursos humanos ele é importante dentro da empresa, que o cara é gerente de uma agência aqui no interior de Goiás. A empresa Bradesco é tão preocupada com quem está entrando dentro do banco que eles fornecem cursos, tá? Tudo pago, com despesa tudo pago em São Paulo, para eles participarem de workshops e reuniões que vão fazer esse mapeamento de perfil. Dentro da empresa Bradesco, o que seria esse mapeamento de perfil? Em alguma das aulas passadas, não me recordo em qual, eu falei para vocês que a gente precisa ter a cara da empresa. Então, esse mapeamento de perfil que o Bradesco faz, e acredito que outras empresas fazem também,
é justamente fazer essa coleta de informações de bons funcionários que tiveram dentro da empresa, porque imagine uma empresa nacional, quantos mil funcionários não existem e a rotatividade tanto que é grande. Então eles coletam informações dos melhores funcionários e criam um perfil ideal. Então na própria entrevista, às vezes tem até umas perguntinhas meio boba lá que a gente fica pensando, cara, mas o que eles querem com isso? Então na entrevista eles vão querer coletar essas informações, fazem um compilado e decidem depois se você é ou não ideal para essa vaga. No caso dessa entrevista no Bradesco que eu participei, era aqui para o Bradesco de Sanclerlândia. Então eu fiquei em segundo colocado, o primeiro colocado já está ocupando a vaga, e eu fiquei como cadastro de reserva. O que eles me disseram? Me disseram que sim, meu perfil se encaixava, porém, para as necessidades que a empresa estava tendo aqui, que a agência estava tendo aqui, o perfil do primeiro colocado era ideal para aquele momento. E que eu ficaria em disposição, por exemplo. Mas então a gente tem que entender isso, que a gente como profissional, a gente tem que buscar se adequar a essas vagas que a gente planeja, que a gente pretende. Então, muitas vezes a gente trabalha aqui no curso de administração com a visão da empresa sobre a gestão de pessoas, mas a gente também tem que carregar consigo essa visão de empregado sobre gestão de pessoas, sobre colaborador. Porque se existe essa experiência que a gente precisa ter, a gente precisa levar ela junto, fazer valer. Então, seguindo aqui com o conteúdo, as empresas estão passando por uma onda de mudanças. E a área de gestão de pessoas também passa por essas mudanças. Óbvio. Globalização, competição desenfreada, ênfase no cliente, necessidade de redução dos custos, entre outros fatores, constituem poderosos impactos que não se pode ignorar. Pessoal do chat, fala um oi aí pro professor, vamos ver se está todo mundo prestando atenção na aula. Aí, muito bem. Eu tenho medo de dar essas aulas online e ficar falando para as paredes. Mas estou gostando de ver, o pessoal está prestando bem atenção. Muito obrigado aí pela colaboração e vamos embora. A experiência da maioria das empresas indica que a gestão de pessoas precisa trazer alguma contribuição ao negócio da empresa e favorecer seu ajustamento às mudanças ambientais para que ela cresça em nível de importância no contexto geral das organizações. Então, essas constantes mudanças, muitas vezes, elas acontecem por causa da evolução global. Todo mundo já está careca de saber que se você não for se atualizando, você vai ficando fora do mercado. E isso é uma realidade. Hoje, vocês que estão aqui no curso de administração estão buscando conhecimento. Eu sei que a fase agora não é muito legal. A gente está vivendo uma crise institucional. Inclusive, aconteceu uma rotatividade muito grande dentro da universidade, que foi a troca de professores repentina. Vocês estavam acostumados com o ritmo, de repente muda tudo. Mas acredito que é um novo desafio e a gente tem muito para aprender junto. E acredito também que talvez a iniciativa do governo seja mesmo dar uma repaginada na UEG e ver como é que isso vai fluir daqui para frente. De repente a substituição é válida, a gente nunca sabe. Mas eu torço muito pela universidade e a gente fica bem triste em saber que o campus Sanclerlândia está passando por essas dificuldades. Mas é modernização, as coisas vão mudando, a gente também não tem como prever muita coisa. E é isso. Se a gestão de pessoas for vista apenas como um custo ou um investimento, sem retorno certo, um investimento sem retorno certo, as demais áreas assumirão a gestão de pessoas de forma descentralizada, livre e participativa, pois isso já faz parte de algumas atividades como seleção, treinamento, capacitação e aconselhamento em muitas empresas de médio e grande porte. Por essa razão, essa área deve funcionar como um elemento que esclarece os valores e princípios da empresa. Grifa isso aqui, pessoal. E cria uma nova cultura de comprometimento e motivação, pois uma empresa só muda a partir da atitude e do comportamento de pessoas.
Então pensem comigo. Valores e princípios. Isso está totalmente ligado com a gestão de pessoas. Porque gestão de pessoas, muitas vezes a gente pensa que é o gestor gerindo os funcionários, mas não é. A gestão de pessoas também são gestores motivados, gestores que pensam, que inovam e que buscam a melhoria das empresas. E mais uma vez, gestão de pessoas, ela é sim primordial ter sido feita juntamente com o planejamento estratégico para que as coisas funcionem e funcionem bem. Então é isso. A aula de hoje está encerrada por minha parte. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram junto comigo aqui até esse momento. Creio que todo mundo entende que esse novo formato EAD é muito corrida as coisas. E eu tenho essa dificuldade de ser bastante objetivo, não gosto de ficar enrolando, enchendo linguiça. E gostaria de desejar a todos vocês uma boa noite. A aula de hoje não tem atividade, vou dar um pouquinho de folga para vocês. E quem não conseguiu entregar o trabalho a tempo, entreguem lá para mim, tá?